boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu sou a professora Fabiana Balri e tenho muito prazer e muita alegria de estar aqui apresentando para vocês nossa segunda sessão do Seis Convida, que é uma ideia de trazer novos ares para outras discussões e novas reflexões. Então, a gente está chamando esse evento de Seis Convida, um respiro para as ideias. O SEIS é o Centro de Experimentação em Imagem e Som da PUC Minas, e que esse ano a FCA, a Faculdade de Comunicação e Artes, está comemorando 50 anos. Então, é com muita alegria que hoje a gente recebe o diretor de fotografia, André Horta, e a gente vai ter, mediando nossa conversa, e também entrando em contato com vocês, o Gabriel Matavel, que faz parte do SEIS, e é para ele que eu vou passar a palavra agora. Ei, Gabriel, boa tarde. Eu vou te deixar aqui para você ficar à vontade, tá? Beleza. Obrigada. Opa. É o contrário. Então é isso aí, galera. Tentei compor o melhor possível aqui, porque a gente está com um diretor de fotografia hoje e muito louco isso, porque é um cara que está trabalhando com... Na verdade, acabou de finalizar, né? Um dos maiores projetos em audiovisual do Brasil nesses últimos 2 anos, né? E é um cara que já tem no seu currículo diversos filmes muito fodas, assim, que a gente vai estar vendo no portfólio dele aqui na nossa conversa. Tem entre eles Nise, O Coração da Loucura, Xuxa, o Mistério de Feiurinha, Verdades Secretas 2 e muitos outros aí para a gente trocar essa ideia. E é isso. Acho que é isso. Só não tô vendo ele, mas enfim. André Horta. E aí? Salve, salve. Obrigado, Gabriel, Fabi. Obrigado pelo convite. Enfim, sempre prazer a gente poder trocar as experiências, trocar as vivências nessa área da imagem, da fotografia, enfim, do audiovisual. Muito legal, assim, realmente acho que é importante a nossa troca profissional, né? Sempre que possível juntar, aí eu chamo os seres da luz, né? As pessoas que gostam de trabalhar com imagem, que curtam a imagem, aí, que estão querendo trabalhar e aprender e ensinar e trocar com isso aí. Bom, queria só começar a falar um pouquinho da minha carreira, assim, meu início, né? Porque foi um pouco diferente, com certeza, da história que atualmente acontece no mercado. Enfim, eu comecei numa época que só existia, acho que, uma faculdade de cinema aqui no Rio de Janeiro, que era da Federal, né, em Niterói, e na época eu realmente não era ligado, né, não vou falar que eu procurei essa profissão, mas acho que a profissão que me achou, né, de uma certa maneira. Eu sempre curti fotografia, né, com câmera, still, mas na minha casa era uma casa de classe média, né, simples, normal, e que não tinha esse acesso à cultura, assim, não tinha uma cultura como, né, digamos, músico era de churrascaria, fotógrafo era de praça, e quem trabalhava em cinema era lanterninha, sei lá, enfim, não tínhamos assim essa referência em casa. Então a fotografia para mim era um hobby, né? Para mim sempre foi uma ideia de um hobby. E eu fui crescendo ali meio tentando buscar. A primeira tentativa de fotografia que eu me lembro foi tentar fazer uma capa daquela caixinha de avião de montar revel, que eu gostava de montar e gostava daquela imagem da capa, que era um cenário montado e tal. E aí eu até me lembro que eu peguei sem avisar a câmera do meu irmão e montei um revel, botei fogo, bonequinho, tirei umas fotos, enfim, para ver se eu conseguia fazer uma capa parecida com o do revel. Mas logo depois meu pai achou que aquilo era uma besteira, que era muito caro, que ficava tirando foto de brinquedo queimando, enfim, não fui muito entendido na época. Mas depois passaram-se os anos e eu estudava hotelaria e estava nos Estados Unidos aí, tentando fazer um curso de inglês e me encontrei de novo com a câmera, né? Porque antes, para lá, eu conheci o Cisno Silveira, que é um arquiteto, fotógrafo, né? E que me ensinou laboratório e tal, e eu comprei essa câmera Nikon trabalhando lá, né? Nos meus horários vagos. Comecei a fotografar preto e branco. Quando voltei, passei 4, 5 meses só lá,
eu comecei a entrar no laboratório, né? Aprender a revelar negativo, a fazer ampliação de foto, né? E aquilo ali começou a me envolver, e eu comecei aí em teatro, tirar foto mesmo sem ser convidado, depois ia lá, vendia foto para elenco, foto para produção, depois começaram a me chamar para fazer foto de divulgação, foto né, de produto, de book, de ator e tal. E nessa época eu conheci o Breno Silveira, que era um assistente de câmera, que hoje é diretor, né, que é diretor de fotografia também. Na época ele era assistente de câmera, e eu pedi para ele me colocar, que ele é, né, filho do Sidno, parceiro daquela galera ali que eu tive a oportunidade de encontrar. E ele, né, sumia, aparecia. Eu falei, pô, você faz o quê e tal? Trabalho em cinema. Falei, caramba, trabalho em cinema, coisa estranha, diferente do que eu escutei falar. Eu tinha trabalhado em outras várias coisas na vida, mas cinema eu nunca tinha escutado falar. E falei, pô, me leva para um lugar desse aí, que tiver uma oportunidade, me chama aí. Aí passou um tempo, tinha um curta-metragem para fazer, de 10 dias de trabalho, de graça, né, sem receber nada. E ele falou, olha, vamos lá, vamos. Pô, aí me ensinou a trocar chassi no negativo, né, do saco preto, que era um processo delicado, né, que você enfiava a mão num saco preto sem olhar nada, lá dentro você tinha que tirar o negativo exposto, botar o negativo virgem, botar na lata, cortar negativo, trocar emulsão, enfim. E foi assim que eu entrei, isso foi em 87, né, minha primeira experiência de set, né, de filmagem. E ali, quando eu entrei no set, comecei a ver aquela dinâmica, aquele lugar ali, e aí eu cheguei à conclusão rapidamente que ali era o meu lugar. Né? Tipo, pô, encontrei meu lugar, é isso aqui que eu quero fazer, e não era necessariamente pela direção de fotografia, não, mas era pelo tipo de gente, pelo tipo de dinâmica de trabalho, por aquele lugar onde você trabalhava sem escritório, sem parede, sem porta, todo mundo ali, você via o trabalho de todo mundo, do figurino, do som, enfim, da produção, enfim, do cenário. É uma coisa muito dinâmica trabalhar no set de filmagem, aquilo ali realmente me tomou fortemente. E eu, sem preparo nenhum, sem estudo nenhum, né, eu costumo falar que eu fiz a faculdade da alça, né, que eu carreguei muita mala, né, nesses 10 anos que eu fui assistente de câmera, foi como eu consegui ter acesso e aprender, porque logo depois desse curta-metragem, né, não só eu gostei da profissão, mas a profissão gostou de mim. Né? E isso é importante também. Eu me dei bem naquele lugar de assistente de câmera, eu tinha o meu jeito de ser, tinha maneira de eu fazer, né? Enfim, eu tinha aquela atitude ali para aquela função. Então, eu caí no lugar certo. Talvez se eu tivesse no figurino, no som ou na arte, né? Talvez eu não daria tão certo assim, vamos falar. Mas caí no lugar certo, né? Com as pessoas certas, e logo depois fui emendando longa-metragem, como assistente de câmera. Eu sei que eu nem voltei para a faculdade, eu acho que esqueci da minha cabeça, acho que faltava 6 meses para me formar e tal, e chegou uma hora que eu falei, pô, não vou me formar para não correr o risco de trabalhar nisso que eu não quero, né? Porque agora eu já sei do que eu quero trabalhar. E a partir dali não teve muita oportunidade ou chance de fazer um curso, né? Então eu entrei no mercado que eu chamo de mercado difusível, né? Queimou, troca. Né? Então, assim, é diferente quando você está com uma turma de faculdade que você tem a oportunidade de errar junto com uma geração e experimentar, enfim, tentar, enfim, é muito bom esse momento da formação. Né? Mas quando eu errava ali, era bronca, era chamada atenção, não dava para errar, né? Assim, você ficava ali muito atento à função do assistente de câmera. Bom, a partir dali eu peguei uma geração que começou com o videoclipe, né? Então, o videoclipe serviu um pouco para mim, para a experimentação que seria um curta-metragem numa faculdade. Então, comecei a fotografar uns videoclipes, e comecei a fazer como assistente de câmera, muito videoclipe, fiz, sei lá, mais de 100 e tantos, 200 videoclipes nos anos 90, assim, era muito divertido fazer, era um trabalho estafante, 20, 24 horas, 30 horas, a gente virava fazendo filmagem, porque, enfim, cada música tem 4, 5 minutos, e eram sempre umas histórias grandes e tal, né? Enfim, a gente ficava nessa luta de fazer uma história inteira, de contar uma brincadeira inteira, e diferente da música, não repetir o refrão, a gente queria não repetir as imagens, então a gente tinha que criar imagens para a música inteira, né? E ali foi muito divertido no início do videoclipe, porque a gente começava a experimentar tudo,
né? Contraste, luz, erro, negativo vencido, negativo arranhado, negativo subrevelado, né? A gente mexia nas coisas, depois apareceu, né, junto com o Telecine, que é o equipamento que transforma um negativo, digitaliza para vídeo, né? No caso, na época era beta. E aí foi isso, né? Aí eu acabei entrando nessa coisa de videoclipe, aí virou, a MTV inventou um negócio de um prêmio de videoclipe, e isso acabou, de uma certa maneira, valorizando o mercado do videoclipe, mas, ao mesmo tempo, encaretando um pouco o mercado, porque a fórmula do prêmio, a fórmula, o querer fazer pelo prêmio, entende? Tirou um pouco daquela nossa liberdade de errar que a gente tinha no início do videoclipe e começou a virar quase uma publicidade, né? E acho que ali começou uma época que me desinteressou o videoclipe, eu já tinha feito tudo que eu queria, né? E eu acabei fazendo os videoclipes do Rapa ali no final dos anos 90, 99, 2000, e eu estava satisfeito com aquele momento do videoclipe, tinha feito com as bandas que eu queria, com a galera que eu gostava, e aí caí mais para o DVD, enfim, outras coisas mais, e publicidade. Mas esse foi o meu início de carreira, né? Que não foi fácil, foi bem difícil, porque, né, eu tive que aprender tudo muito ali na observação, né, e aprender até com quem não queria me ensinar, né, que é um pouco mais complicado, enfim, e aprender, né, com exemplos bons e pessoas que eu queria ser e pessoas que eu queria não ser também. Isso foi importante, cruzar com todo tipo de gente, né? E esse mercado que a gente trabalha do audiovisual, isso é fundamental, entender. Talvez uma faculdade de psicologia seja mais importante antes de fazer o cinema, porque o lidar, né, com a inteligência emocional, lidar com as pessoas é muito, muito importante. Lidar principalmente com você mesmo, né? Porque falar um pouquinho da fotografia e do desenvolvimento da direção de fotografia é um pouco do autodesenvolvimento, né? Porque fotografia a fotografia, inclusive, tem termos muito pessoais que a gente usa e que tem tudo a ver com características e personalidades das pessoas. Eu sempre falo isso porque é importante, né? Porque você vai falar de sensibilidade, né? Você vai falar de velocidade, de objetiva, né? De superexposição ou de subexposição, né? Você tem termos da fotografia que tem tudo a ver com a nossa personalidade. E você tem que ter uma opinião, você tem que ter um gosto, né? Digamos assim. Você tem que elaborar o teu pensamento e a tua opinião, porque é isso que você vai expressar ali, né? Dentro de uma condição, né, de técnica, tempo, equipe, grana, produção, né? Enfim, e tem tudo isso, né? Eu vejo vocês dessa geração, né? Uma pessoa que consegue captar o áudio, bota a câmera, edita, bota no ar, bota... Nossa, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Acho que é fundamental, nesse momento de formação, fazer o máximo possível, mas ainda acredito que você, quando foca naquilo que você... desses caminhos do audiovisual que você quer realmente, você melhora naquele lugar, né? Eu, por exemplo, eu operei câmera durante minha vida inteira, né? Adorava operar câmera, adorava fazer a câmera, adorava fazer isso, e com isso ganhei uma hérnia de disco, uma vértebra ruim, enfim, umas coisas que vão ficar para o resto da vida, de tanto que você fica descompensado no ombro com a câmera para cima e para baixo. E dos 6 anos, eu acho, para cá, quando eu entrei nesse lugar da fotografia mais industrial, vamos falar assim, né? Não dá para fazer câmera. Eu não consigo, né? Que não dê. Tem gente que, brilhantemente consegue fazer direção de fotografia e câmera ao mesmo tempo, né? Eu não consigo. Assim, eu consigo focar, porque, para mim, são funções diferentes, né? Parecem que elas se somam, mas quando você está só fazendo câmera, né? E foi legal falar um pouquinho só da história, né? Por exemplo, da minha carreira. Eu comecei como um terceiro assistente de câmera, né, que é o cara que faz esse carregamento do chassi na época, né? Depois, segundo assistente de câmera, que faz uma organização mais do equipamento, lentes e tal, que entrega para o primeiro assistente de câmera, que é o foquista, né, que é o chefe dessa pequena equipe, que faz a manutenção e a preparação da câmera para entregar para o operador de câmera, né, ter um equipamento pronto, completo, limpo,
né, com a ótica limpa, funcionando, com a bateria carregada, chassi, né, e esse grupo de pessoas e ferramentas entregar para o diretor de fotografia, né, usar para captar o que ele está iluminando, o que ele está fazendo na frente da câmera ali, né? Então, assim, e eu tive momentos muito legais dessa minha história no cinema que, por exemplo, a primeira vez que eu fiz foco foi no filme da Xuxa chamado Lua de Cristal, e que não sei nem se muitos de vocês eram nascidos ou não, mas, enfim, foi numa época, uma juventude, uma infância que marcou a infância de muita gente, um filme de sucesso, digamos assim. E depois o filme que eu fiz, o longa que eu fiz câmera pela primeira vez, foi o Carlota Joaquina, que foi uma retomada do cinema nacional, né? Enfim, foi um filme também que logo depois que o Collor fechou a Embrafilmes e tal, enfim, uma história que infelizmente se repete, mas a arte é resistente nesse lugar e a gente sempre vai conseguir vencer e eles passarão. Mas, de qualquer maneira, eu participei desses lugares. E o primeiro filme que eu fotografei, digamos, grande, né, foi o Dois Filhos de Francisco. Também foi outro momento de filme de sucesso e fotografei. Foi muito legal essa história, porque foi um ciclo com o Breno da Silveira, que eu fui assistente dele durante 10, 11 anos, assim, e aprendemos juntos. Eu aprendi muito mais com ele durante essa época e vi a passagem dele de fotógrafo para direção. E quando ele dirigiu o primeiro longa, eu, né, como era o assistente dele, e o Paulão, né, o Paulão Souza, que era um gaffer na época e que hoje é diretor de fotografia também, e assinamos juntos a fotografia do primeiro longa que o Breno dirigiu. E ele foi realmente um ciclo, né, profissional que se fechou, e eu entendo que quando começou a minha profissão ali, 96, 97, de diretor de fotografia, até 2004, 2005, ali né, para o Dois Filhos de Francisco, foi uma preparação assim dessa carreira de direção de fotografia e um desaprender da assistência de câmera, porque também é importante desaprender para poder aprender coisas novas, para não ficar... Porque o assistente de câmera é muito técnico, né? Ele fica ali ligado com questões muito técnicas, né? Digamos assim. E o diretor de fotografia ele tem que ter essa técnica como uma ferramenta, né? Como um conhecimento, mas não necessariamente como um parâmetro, né? Porque, às vezes, ir contra o que é certo, ou o que seria o normal, ou o que seria, né, sei lá, a fórmula, né, é justamente onde você pode errar de uma maneira assertiva, né? Vamos falar assim. E isso é interessante porque os nossos erros sempre são mais autorais do que os nossos acertos, de uma certa maneira. Então, não ter medo de errar é ter coragem de ser, né? Nessa questão de você ser fotógrafo, né? E não ter esse medo, né? Porque é você se expor, como a própria fotografia pede para ser exposta. Você tem que escolher a asa do filme, né? O ISO, né? A sensibilidade, você tem que escolher o diafragma que você vai usar e a quantidade de luz que você vai colocar para aquela imagem aparecer, né? Tecnicamente, são 3 fatores para você acertar uma fotografia, uma exposição. Na época do negativo, você tinha um range muito curto, né, de exposição entre o escuro e o claro, a curva sensitométrica era uma curva muito curta de 5 stops. A gente fala assim, como se fosse... Sei lá, se você bota na câmera diafragma 4, você pode, até o 282 você está vendo na sombra, até o 56811 você está vendo na alta luz. Hoje em dia, essas câmeras digitais elas têm um range de 11, 12, 16 stops, né? Então, a questão da fotografia não é errar uma exposição, né? Não é só errar uma exposição, vamos falar assim. Você, dentro desse lugar, né, você saber compor a sua iluminação, o que você quer para aquilo que você está fazendo, né? E cada roteiro, cada história, ela pede uma fotografia, né? É como se fosse humanizando a fotografia, como se você, como diretor de fotografia, entendesse que aquele roteiro é um personagem, né? Aquele universo que aquela história se passa é um personagem que você tem que vestir de luz, né?
e de contrastes, e de highlights, ou de escuridão, ou de contra-luz, ou de luz a favor, ou de luz, enfim. E, às vezes, cada roteiro cabe a sua luz certa, né? Não adianta eu pegar um filme comédia, né? Eu fiz há pouco tempo Vai Que Cola 2, né? Filme comédia, né? Então, assim, não é um filme da expectativa de fotografia que você nunca viu um filme de comédia ganhar prêmio de fotografia. E isso é muito libertador, de uma certa maneira, entende? Porque você faz a sua fotografia ali para ser engraçada, ser lúdica, ser clara, ser óbvia, né, digamos assim, para não atrapalhar a piada, para não estar atrás, né, na frente da piada, não desfocar a piada, não escurecer a piada, não colocar a piada na sombra, não colocar ela super exposta também. Enfim, é um trabalho de elenco, né? Todo trabalho é de elenco, para isso que a gente faz, né? Mas se você tem um filme, né, que vai para outro lugar, né, sei lá, como a Magnífica 70, que foi uma série que eu fiz com o Rodrigo Monte também, Cláudio Torres dirigindo, diretor-geral, tem já uma fotografia proposta, né, de luzes e sombras, de contrastes, né, de época, né, que passa nos anos 70 realmente, e é uma série muito legal para quem curte trabalhar com audiovisual, porque fala a história de uma produtora de filmes, né, pornô, né, na época, assim, é muito legal a história, e junto com a ditadura militar. E as sacações que eles usam o cinema e os efeitos da magia do cinema para enganar a ditadura militar. É bem interessante essa história. Mas pede um tipo de fotografia, né? Já o Verdades Secretas, onde chegamos aqui, ele tem esse universo que eu nunca, na verdade, tinha tido a oportunidade de fotografar um universo como esse, né? E para mim foi sempre, o último trabalho foi o mais difícil, espero que seja assim sempre, que o próximo sempre seja o mais difícil do que eu fiz, né? Eu acho que isso é uma busca interna nossa, diária, né? Que seja um dia, não na dificuldade de se passar pelo dia, mas na conquista daquele dia, de ser um dia proveitoso, ser um dia de aprendizado, um dia que você se coloca, um dia que você se vê, né, compondo aquele dia, fazendo parte daquele seu momento, seu presente. E o Verdades Secretas veio depois da pandemia, né, que eu fiquei, acho que 1 ano sem entrar no set. André, desculpa te interromper, mas vamos segurar Verdades Secretas, que vamos entrar bem nele aí. É que eu ia, já que você falou bastante sobre o seu portfólio, o que você acha da gente passar ele agora? E você vai... Toca aí, ótimo. Tá liberado aí. Na verdade, aí, porque vai ser o ponto alto aí da Não, eu prefiro falar pelas imagens, com certeza. Pô, essa é minha... é o que eu curto, né? Quer dizer, enfim, fotografia é justamente a escrita da luz, né? Então, é escrever com a luz. Eu prefiro mais do que falar, assim. Acho que tá... Espero que fale por si aí o trabalho. Eu acho que eu vou passar sem som. Posso transmitir aqui, Fabi? Para eu conversar com você, eu tenho que aparecer. Pode? Pode? Beleza. Pode sim, eu vou passando sem som e o André pode... comentar. Vamos falando em cima, beleza. Fazer Isso, se tiver algum problema, você me fala, tá? Das imagens. Tá. Não está um rolo assim, galera, muito atualizado, desculpa realmente, né? Mas peguei umas coisas que temos aí para mostrar, mas acho que mostra um pouquinho do que a gente vai falar, e eu queria falar um pouco mais da novela que tá, e dos streams, né? Mais, né, um pouquinho do que o longa-metragem, que eu acho que é um momento novo, né? Por mais que pareça que a novela é o mais antigo de todos, mas a gente está vivenciando esse caminho do streaming, e o caminho do streaming está vindo em direção dessa terceira via entre a novela e a série, né? E que é a nossa cultura do brasileiro. Sim, não, vai dar para entrar em tudo. Ô, Fábio, eu acho que já pedi aí para você liberar. Gabriel, eu acho que aparece com a tela, com mais coisa na tela, tá vendo? Não, mas só vou clicar na outra aba lá e vou abrir para vocês verem aqui. Tá a imagem maneira que a tela dentro da tela, infinito da tela. Vocês estão conseguindo ver? Quando eu abrir ali, essa tela aqui some, aí eu vou sumir aqui e vou dar play.
Isso aí é o início, né, da história do Magnífica 70, né, que tem esse clima no ar, assim, né, que é meio teatral, sabe? E é uma história dessa produtora, é muito bacana essa história, né? Um elenco maravilhoso, uma direção maravilhosa, assim. Isso é muito importante entender, né? O resultado da imagem, né? Assim, a fotografia, muita gente confunde às vezes a fotografia como o resultado final, mas eu sempre dou o exemplo de que se eu tiver um estúdio todo pintado de preto, vazio, eu posso acender todos os refletores que tem nesse estúdio que nada vai aparecer. Né? Então, quer dizer, a luz, essa fotografia, ela não é nada, ela é uma falta, uma ausência de informação, tanto um estúdio pintado de branco ou de preto, né? Não tem forma, não tem cor, não tem profundidade. Então, aí entra a produção de locação, a direção artística, né? A produção de arte, né? Entra o figurino, a maquiagem, e, enfim, e principalmente o elenco, o ser humano, a humanizada disso tudo ali, e é o que nos inspira, eu acho, assim, eu me inspiro muito com o trabalho de ator e atriz, porque acho o trabalho deles incrível, né? Esse lidar para, né, para a arte, colocar a cara a tapa ali, se expor e se tornar outras pessoas, se tornar o do bem, o do mal, o estranho, o maluco, contra ou a favor. Eu acho o trabalho do ator, né, enfim, da atriz, é um trabalho humano incrível, né? E isso é o mais antigo aí que a gente tem do teatro grego, enfim, sei lá. Né? E a imagem vem encontrar lá, porque a imagem talvez venha antes, né? Venha das cavernas com carvão, né? Com aquelas, né, imagens desenhadas nas paredes ali, para contar alguma coisa que aconteceu naquele lugar ali há 10 mil anos atrás, e até hoje a gente vê ali, né, as histórias, a imagem contando a história. Né? A imagem que se transforma em letra, né, em palavra, em frases, em literatura, em símbolos, né? E depois vem o áudio, né, que é o rádio, essa coisa incrível né, que apareceu no mundo aí. E esse audiovisual, quando junta as duas coisas, né, como a novela veio do rádio, né, muito bacana essa história da novela, que vem, enfim, vem da literatura, claro, mas na nossa área vem do rádio. Por isso que eu acho que primeiro tomou-se esse nome audiovisual. É quando a gente começou a ver quem falava atrás do microfone, atrás do rádio. E eu acho que esse movimento, essa identidade visual vem mudando, e principalmente com a internet, com a bolha, né, das imagens e tudo. Eu jogo uma teoria que hoje a gente vive a imagem auditiva, né, que é a capacidade dessa imagem, né, hoje em dia a imagem sem verbo, sem tradução, né, com meme, com emoji, ela fala de uma maneira meio esperanto para o mundo inteiro, né? Então, a força da imagem, dos símbolos, né, cresceu muito, né, na comunicação, né, e até o desinteresse da leitura do livro e tal. Enfim, muito interessante, porque, né, até Platão, talvez, quando viu as pessoas olhando para um livro, né, e sugeriu o perigo que seria essas pessoas terem acesso à informação e à cultura, o que daria nisso na humanidade. Né? Como hoje a gente vê uma juventude ligada no celular, ligada no tablet, né? Nos monitores, e trocando imagens, né? Trocando sensações por imagens e até sons. Né? É um lugar novo de comunicação que a gente está entrando. E vocês, como geração mais nova, aí, com certeza tem muito mais a dizer e a mostrar, né? Do que a gente vai aprendendo com a geração, que a tecnologia ela não é uma opção, ela não pede licença, ela é colocada. A minha geração pegou, né, do negativo até o HD, né, sem ser questionada. Eu me lembro muito bem, no final dos anos 90, ali, escutava alguns fotógrafos falarem: esse negócio de vídeo não é comigo, meu negócio é negativo. Né? E você olhava ali como um pouco mais jovem que eles ali e falava assim: não, o que é isso? Como é que um cara fala um negócio desse?
E, assim, quem tomou essa posição, tomou uma posição de ficar parado no tempo, né? Porque realmente, né, acesso hoje ao negativo, acesso hoje a um laboratório de revelação é muito difícil, né? E aí o mercado... Goste, né? Quem ache que é uma coisa, sei lá, diferenciada, porque tem uns realizadores que falam que não filmam sem ser negativo, né? Assim, e tem você, o Walter Carvalho, que eu vi também naquele Ofício em Cena, rejeitam muito essa ideia, assim, eu acho isso bem engraçado, assim, de cada um tem essa coisa, assim, uns rejeitam, outros abraçam, uns ficam no meio de campo, enfim, eu acho massa essa coisa do dispositivo. É isso. Eu acho que ser fotógrafo é ser o que você é, entende? Realmente, né, assim, né, pode tudo. Assim, são 7 bilhões de seres humanos, poderiam ser 7 bilhões de diretores de fotografia nesse sentido, porque de uma maneira ou de outra, cada um toma a sua decisão diária aí na vida, e você iluminar um set é uma decisão. Se você bota outro fotógrafo, ele vai fazer diferente. Se você bota outro fotógrafo, ele vai fazer diferente, né? Quer dizer, então, é você que está fazendo ali, é você que está se expondo ali, é você que está tomando suas decisões, e ninguém tem nada a ver com isso, numa certa... Vamos falar assim, porque tanto no resultado positivo ou no negativo, é você que vai ter que responder por ele ali, né? É você que vai defender ou ir pelo teu caminho, e o caminho autoral, né, mais do que ser o melhor ou mais bonito, talvez ser diferente, ser autoral, seja o caminho mais seguro, né? Porque você está fazendo o seu próprio caminho, né? Então, a sua maneira de raciocinar... Tem fotógrafo que começa a iluminar de trás para frente. Aí eu vou iluminar o fundo, a rua, aqui, depois essa calçada, o carro, e depois eu ilumino dentro do carro. Tem fotógrafo que é o contrário, eu vou iluminar dentro do carro, eu vou ver o que está de sombra, eu vou fazer o highlight lá atrás, vou iluminar a rua, e talvez eu coloque um refletor lá no fundo, eu nem precise. Não existe fórmula, até porque, quer dizer, existem fórmulas, a gente vê sempre uns desenhinhos de iluminação colocado e tal direitinho. Beleza, funciona também, porque tem programas que também obedecem fórmulas, tem programas que são, às vezes, de jornalismo, né, que a pessoa tem a expectativa de não sair do comum, enfim, e aí você faz o comum, você faz o normal, problema nenhum, né? Assim, já faço isso, já fiz isso, tenho zero problema, né? O que eu não gosto é ficar sem trabalhar, ficar em casa ali, pô, né? A gente é que nem quarto de hotel, se não aluga uma noite, não tem como alugar de novo, né? Então, tá na rua, tá mexendo, tá fazendo, tá com uma câmera, uma lente ali no meio do equipamento ali para passar a imagem, né? Com uma equipe, encontrando ali as pessoas que você gosta de trabalhar, né? Porque pelo menos o mercado de freelancer tem essa possibilidade de você juntar a tua equipe, né? Enfim, trazer as pessoas, né? E tanto na indústria também você consegue, depois de um tempo, né, associar a sua maneira de fazer, de trabalhar, de ser, né? Porque eu já vi em algumas reuniões de montagem de equipe ali, bons profissionais serem recusados porque não tinham inteligência emocional de lidar, né? E outros que tinham uma inteligência emocional, mas nem eram tão bons assim, profissionais, mas que esses levavam o lugar porque era uma viagem, era pouca gente, tinha que pegar avião, ficar em hotel, né? Viajar em barca, em balsa, em trator, botar no burro. Então, tipo de gente, não é só um tipo de formação. Acho que para trabalhar nisso é um tipo de gente, né? Já vi muita gente formada, né? E é uma pauleira, assim, você faz um longo, às vezes você trabalha 6 dias por semana, 12 horas por dia dentro do set, tem mais 1 hora ou 40 minutos para ir para casa ou voltar, e são 12 horas no set. Isso é uma batalha trabalhista que a gente está tentando mudar no Brasil, né? E o streaming é um lugar novo que a gente está conseguindo negociar melhor, 5-2, né? Ou 5-1, você trabalha 5 e folga 1, você trabalha 5 e folga 2, ou 6-2. Tem umas formas de você, pelo menos, voltar a ter uma vida normal, né? Digamos assim, a nossa vida não é normal, e é uma opção de vida, porque, por outro lado, essa vida também traz várias oportunidades que a maioria das outras profissões talvez não me trouxesse, né? Eu devo muito ao cinema, ao audiovisual, pelos lugares que eu conheci, pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que eu pude entrevistar, que vi fazendo a sua arte de cantar, de tocar, de pintar, de esculpir, de criar, de construir. E a câmera, né, e a equipe, né, de câmera, de filmagem entra nesses lugares, né?
e a gente entra numa cidade, a gente não é turista, a gente está ali para captar cultura, captar a paisagem, captar a história daquele lugar, as pessoas daquele lugar, a gente é recebido por pessoas da cidade, então você tem um acesso a lugares da cidade. Então, é um tipo de vida muito diferente, assim, né? E eu não sei o que eu seria, que tipo de pessoa eu seria se não fosse o cinema, né? Já até pensei e acho assim que não seria melhor, não seria melhor. Acho que o cinema me trouxe o meu lado melhor para ser assim e me levou nesses lugares e ver essas pessoas que são a melhor parte do ser humano, né? É a arte, né? A cultura, pessoas que cantam, que atuam, que inspiram, né? E outras pessoas que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, de ficar do lado da câmera, né? Enfim, uma Nélida Pinhon, enfim, pessoas que você normalmente não seria recebido em casa, né? Pessoas que te recebem e falam o que elas pensam, o que elas sabem, né? Enfim, Darcy Ribeiro, eu tive a oportunidade de fazer 2 entrevistas com Darcy Ribeiro, com Oscar Niemeyer. Enfim, nenhuma outra profissão me daria, eu acho, essa oportunidade de viajar a todos os estados do Brasil, de ir a vários lugares do mundo, fazer publicidade em vários lugares do mundo, fazer documentário, sei lá, enfim. É uma profissão muito diferenciada e eu tive a oportunidade e, de certa maneira, aproveitei essa minha oportunidade, né, para me fixar nesse lugar, para realmente conseguir acertar, né, porque eu não queria perder essa profissão de vista e não queria deixar, porque ela é muito fluida, né? Ela é fluida pelo estética, ela é fluida pela tecnologia, você não segura ela muito bem, sabe? Ela não é muito fiel, vamos falar assim, né? É uma relação profunda e é uma relação com você mesmo, né? Viver a vida do freelancer sem saber se você vai trabalhar no outro mês, né? Sem saber se você vai tirar férias, que ninguém paga as suas férias, você tem que juntar 2 vezes, ainda recusar trabalho para gastar dinheiro para tirar férias ou viajar, né? Criar filhos, né? Tenho 3 filhos, enfim, é uma responsabilidade de vida, é uma profissão que você tem que levar para um lugar que te banque a vida, né? Acho que talvez vocês estejam num momento de viver para trabalhar, de procurar esse lugar no mercado, mas vai chegar uma hora que vocês têm que trabalhar para viver, tem que ter um projeto de vida atrás dessa profissão que justifique também o lado ruim da profissão, o lado difícil da profissão, o lado que ela vai te pedir dedicação, né? Vai te pedir estudo, vai te pedir dias de você correr atrás do que você nem tem dentro, né? De criar, de dar a solução, de fazer aquilo, porque escrever no roteiro, né? Não falando que escrever roteiro é fácil, não, mas quando você escreve 5.000 pessoas descendo o morro, né? Você escreve isso em 2 linhas. Você fazer isso, né? A nossa arte é contar mentira, né? Dentro da ficção. A gente tem que contar essa mentira da melhor maneira possível para a pessoa acreditar naquele universo que você está querendo contar aquela história, né? Então, somos grandes mentirosos nesse sentido e profissionais da mentira, né? Porque a gente precisa convencer quem está em casa de se emocionar com aquilo com aquela imagem, com aquele som, né? Com aquele que a gente está criando ali. E falei do som porque eu não consigo me emocionar em filmes sem som, assim, né? Nem Charlie Chaplin, né, o filme mudo, nem ele. Tem uma música, tem um som, tem a música ali de fundo que toca, né? Que, enfim, mas eu me toco muito. Acho que o audiovisual é um casamento perfeito e que se soma muito. Eu sempre falo a gente que faltar na fotografia o som cobre, né? Porque quando entra a música, quando entra, né, o sound design, quando entra a palavra, o verbo, né, a atuação daquele elenco, né, do bom elenco ali, né, e tudo isso vira verdade, né? E é um lugar que a fotografia tem que saber se colocar, né? Porque às vezes você vai no filme e você pergunta, a pessoa fala: e aí o filme? A fotografia é linda, mas essa não é a pergunta, né? Você pergunta: e o filme? Porque a fotografia não pode estar na frente dessa história, né? Nada pode estar na frente da história, né? Nem o figurino, nem a maquiagem, né? Nem a locação, assim, senão fica uma coisa que estranha de se ver, né? Então, trabalhar em equipe é ir junto e todo mundo achar o nosso nível,
a nossa possibilidade, a nossa capacidade, um puxando pelo outro, um departamento puxando pelo outro, né? E dentro dessa estrutura, a gente tem o diretor, né? O diretor de arte, o diretor de fotografia. Eu acho que essa trinca determina todo um resultado de imagem, né? de direcionamento, né? Eu falo assim, é bom, um acha a direção e a gente procura o sentido, né? Dentro da direção tem que existir um sentido, né? Para aquela direção realmente... E tem diretores que propõem coisas, às vezes, que nisso você não acredita, né? Mas com o decorrer da soma daquela equipe ali, você cria um universo que você passa a acreditar naquela direção, né? E a consistência é muito importante do que você propõe, né, no audiovisual. Não adianta você acertar os 3 primeiros minutos e depois a tua qualidade cair, a tua capacidade cair, porque ela vai mostrar um contraste, né, de lugar, de momento. Então, a gente tem que entender e saber propor o que a gente consegue manter até o final, ou pelo menos a nossa meta, ou pelo menos, não, vamos começar aqui e vamos melhorando, vamos para cima, para o alto e acertando cada vez melhor, né? Isso são coisas que, por exemplo, entre o longa-metragem e uma novela, né, o longa-metragem você entra numa locação e faz quase todas as sequências daquela locação e vai embora, né? E aí, quando você vai ver o material depois, você fala, ali eu podia ter colocado uma luz, ali ficou muito iluminado, ali podia ser aquela cor ali da cortina, não está boa. Na novela, a gente tem a possibilidade de voltar aos lugares, né? O cenário é remontado, a casa da Dona Maria monta de novo, a venda do seu João vão montar de novo, o hospital vai fazer de novo, volta a história para lá. Aí você muda, aí você melhora. Pô, você pede até para a arte, você negocia, olha, poxa, não dá para ter um lençol branco, sabe, com uma cortina branca e essa pessoa com um vestido todo uma cor diferente, sei lá, está sentado num sofá cinza, com a camisa cinza, com a parede cinza. Enfim, isso você pode mudar, né? Conforme a novela vem, você vai melhorando, você vai voltando aos lugares, vai acertando e vai tentando afinar esses lugares, né? Já pintamos cenários no meio da história e, às vezes, enquadra o cara que está pintando a casa da pessoa, como todo mundo pinta a sua casa. Diga. Uma pergunta que você veio falando aí, essa coisa da consistência e tal, e tendo trabalhado durante a retomada e tendo feito parte de alguns filmes de grande orçamento, de sucesso, assim, como que o externo, né, que a gente ouve muito na faculdade sobre política pública e tudo mais, agora, primeiro sobre o longa-metragem, depois a gente já vai entrar na novela. Como é que o externo afeta essa coisa da sua visão, assim, porque fica essa coisa, né? O horário, a produção, o orçamento e tudo mais, porque é tudo um fator, né, que vai ser determinante no resultado final do filme, assim. Você tem alguma coisa, assim, por exemplo, algum exemplo que aconteceu no Carlota ou no Dois Filhos de Francisco que você tenha a passar assim, porque eu imagino que deve ter sido muita coisa, porque o Carlota Joaquina era um filme quase sem grana, era muito assim, a Carla Camurati incrível, uma líder, né, uma mulher assim, uma potência, né, e ela levou a equipe de uma maneira ali a acreditar naquele universo, mas o Carlota tinha uma sacação muito boa, que era tudo a imaginação de uma criança, né? Quando no início do filme o cara começa, né, um padre, eu me lembro que era um escocês e tal, né, que a gente fez aqui na Pedra da Joatinga, como se fosse na Escócia, né? E botamos uns carneiros assim na pedra. Era uma coisa meio mambembe, assim, meio escola de samba, sabe? Então, a partir da imaginação da criança, aquele filme ele pôde ser mais lúdico dentro desse lugar, né? E com muito pouco dinheiro, a direção de arte ali, a fotografia, todo mundo ali junto, deu soluções incríveis, né? Saias feitas de jornal, pintada, né? Às vezes o pano era um dia era mesa, um pano de mesa, depois aquele pano virava cortina, daqui a pouco estava no vestido de sei lá quem, e aí pegava uma folha de palmeira que caiu seca, pintava com jet dourado, duas, e cruzava aí, parecia uma coisa de ostentação de ouro na parede, e era tudo assim de uma criatividade, assim de uma capacidade de criação, porque a pobreza, né, vamos falar assim,
ela te puxa de um lugar também, sem querer romantizar, né, a pobreza, desculpe, mas desse lugar de pouco orçamento, né, ela te puxa num lugar de criatividade, você tem que dar o seu jeito, né? E a imagem, ela não tem lettering, você não consegue escrever ali enquanto o filme está passando, olha aqui, me prometeram 2 HMI de 18, mas chegou só um Fresnel de 2000, né? Enfim, com a lâmpada queimada, e eu tive que fazer com isopor. Você não tem esse lugar para se explicar, não tem explicação, não tem justificativa. Entende? O gerador, o cara do gerador errou a locação, errou o endereço, não tinha gerador, né? Quando chegou, já faltava pouco tempo para diurno, para filmagem, então teve que fazer as pressas. Então, é muito do acaso, né? O resultado é muito do acaso. Eu sempre acho que o filme que a gente vai ver foi o filme que ninguém imaginou, né? O resultado é muito diferente do que todo mundo imaginou, até porque muitas vezes surpreende a equipe, né? De falar, nossa, quando eu li o roteiro eu não imaginava que ia ficar assim tão legal, ou às vezes é uma decepção, né? Porque você, quando lê um livro, eu já escutei isso, todo mundo já escutou isso, mas o livro é mais legal que o filme, né? Dependendo da leitura, a sua imaginação é muito mais capaz do que uma produção realizar, né? A realização de uma produção. Você imagina, né? Até contar uma piada de papagaio é mais engraçado na tua cabeça do que você botar um bichinho mexendo no bico, entende? Ela tem que ter imaginação. Então, e o áudio entra muito nesse lugar, o fora de quadro, né? O que está fora de quadro, né? O que está trazendo o áudio que você imagina, sabe? Então, por isso que eu dou muito valor à soma da fotografia com o áudio, porque ele traz uma realidade e o meu ouvido, né? Eu acredito mais nele do que na minha, às vezes, visão. Às vezes o cérebro tem uma mania de ver distorcidas as coisas, né? O olho, né? Só uma janelinha ali que está jogando um negócio, uma imagem de cabeça para baixo, para dentro, né? E o cérebro faz essa função de virar de cabeça para cima e reconhecer aquelas formas, aquelas cores, aquelas profundidades, dar nome aos objetos e tal. O som, ele é muito direto, ele vai dentro da cabeça, assim, buf, sabe assim. Então, eu entendo esse lugar dessa capacidade de realização. E a imaginação está nesse lugar, sabe, dentro da cabeça, que é mais perto ainda do que o som. De você imaginar o teu livro, o teu personagem, né, enfim, aquela história ali é bem melhor que o filme. Sim. Não, e um exemplo de imaginação é Verdades Secretas, né? Porque vocês criaram um universo diferenciado ali, assim. Você tem até uma apresentação para mostrar para o pessoal aí. Sobre novela, eu não sou muito versado. E você acabou de sair de uma, né? Acabaram de finalizar, assim. Então, assim, eu acho que eu tenho até pouca pergunta sobre o processo de produção, assim. Se você puder falar como é que foi a questão da escolha de equipe, o início da identidade visual, né? Na sua parte, né? Porque que tem um roteiro, tem tudo, mas assim, na questão da estética da sua equipe e tudo mais, como é que foi aí para fazer parte aí do projeto? Eu vou só puxar um pouquinho antes, assim, porque até essa relação entre o longa-metragem, né, esse mainstream, né, do festival de cinema, esse lugar da produção cultural em longa-metragem no Brasil, que era um lugar muito estabelecido, muito estruturado, né, em cima de uma lei, né, de uma política cultural, né, uma lei dentro, né, inclusive um fundo setorial, que era um fundo que geria a própria indústria, né? Não era um dinheiro tirado diretamente de outros lugares do governo, é um fundo que é feito da própria indústria, ou seja, era autossuficiente, né, e lucrativa, né? Que, enfim, tinha uma agência, né, nacional de cinema, Ancine, que fazia a gestão desses projetos junto com esse fundo setorial. E é isso que está sendo um pouco desconstruído, né, nesse governo. E com isso, de uma certa maneira, esse lugar do longa-metragem, das produções audiovisuais, perderam muito, né? Muito desse lugar, né? Por outro lado, né, aconteceu pela tecnologia, pela explosão da internet, através até mesmo da pandemia, que o sinal de internet foi multiplicado e tal, não vamos dizer que foi popularizado ainda, porque ainda custa, mas ele foi abrangente, né? Acho que existe ainda uma necessidade de uma política mais de acessibilidade a esse tipo de canal, que é a internet, né? É uma defesa nossa, que trabalhamos com audiovisual, estar nessa luta aí para poder o maior número de pessoas terem acesso. Porque o cinema também custar R$25, R$30 também é restritivo,
né? Então, a gente hoje está falando de outros lugares e outras possibilidades que a tecnologia nos trouxe para valorizar também o nosso mercado. E esse lugar da novela, que é o canal aberto, né, é um lugar onde a gente tem a possibilidade de falar de graça com milhões de pessoas, assim, ó. Isso é incrível, uma TV aberta, né? Então, é um outro lugar de produção audiovisual e cultural. E eu não conhecia, eu fui fazer na Rede Globo uma série chamada Amor, Te Amo, né? Com a Flávia Lacerda, diretora, uma oportunidade de estar na Globo Play também, e fui chamado para fazer essa série, e depois, né, fui apresentado e chamado pelo Leonardo Nogueira para fazer uma Malhação, né? E foi engraçado quando me chamaram para fazer Malhação, era uma coisa meio constrangedora, não, porque é um projeto, é um produto e tal, não, mas é um produto onde as pessoas estão aprendendo, o elenco está aprendendo, onde a gente forma também uma galera interna da casa. Eu falei, pô, que maravilha, então esse é o meu lugar, porque eu nunca fiz novela, eu não sei fazer isso, não, né? Então, assim, existe um lugar ali na... Vou falar que eu tive uma oportunidade de fazer uma série na Record chamada Milagres de Jesus, que era produção pela produtora de São Paulo, a Margarida Filmes, e a gente fez alguns episódios, né? Depois eu acabei saindo, né, por outras questões lá, e quando a produtora saiu, eu fiquei mais um tempo sem, mas também, enfim, entregamos lá a série para eles, e depois tive essa oportunidade na Rede Globo, numa estrutura ali que bem mais organizada nesse sentido de infra, né? E foi um super aprendizado, né? Assim, nossa, foi muito importante ter feito a Malhação nessa época, e era uma época que eu fazia Magnífica 70, e fazia e saía, e voltava a fazer outra temporada Magnífica 70, aí fui fazer o Sol Nascente, que era das 18 horas, depois fomos fazer O Tempo Não Para, das 19 horas, e foi um crescendo de aprendizado ali, e ali a Rede Globo tem realmente uma universidade do conhecimento. Eu não conheço outra produtora na América Latina, não sei aonde, que faz e que coloca de segunda a sexta, 2h30 de dramaturgia inédita no ar. Eu não sei onde se faz isso, assim, e lá eles fazem, né? E assim, fazem de uma maneira muito eficiente, muito industrial, diferente do cinema. Eu costumo comparar, assim, quando eu faço um longa-metragem, a sensação é que você está na locomotiva, dentro da locomotiva, colocando a lenha ali na caldeira, vendo a pressão, quantos vagões você está puxando, se vai subir morro, se vai descer morro, se está carregado, se não está carregado, se tem lenha suficiente. Beleza, você leva o seu trem, né? Que o trem é sempre uma imagem simbólica para o cinema, mas, enfim, você leva o seu trem aonde você puder e da maneira que você puder. Quando você está fazendo novela, a sensação é que você está construindo a linha de trem e o trem está vindo. Entende? Você não está no trem, você está construindo o caminho, né? E esse caminho, você demorar, você vai ser atropelado, porque depois que estreia o primeiro capítulo, todo dia é dia de estreia. Todo dia tem um capítulo novo. Todo dia você tem que entende? Você tem que usar os seus 2, 3 meses ali antes da estreia para conseguir colocar uma frente de tantos capítulos, porque você vai ter que administrar durante 6 meses essa frente. Isso com chuva, com o elenco que adoece, com atrasos naturais da vida, com problemas técnicos, tudo isso que vai dando essa atrapalhada natural do processo de uma novela. E, incrivelmente, a Rede Globo nunca entrou fora do ar ou repetiu, né, um capítulo anterior, porque não tinha um capítulo para passar, né? Digamos assim, a não ser na pandemia, claro, porque repetiram novelas inteiras, isso é diferente. Mas a novela, depois que vai ao ar, né, ela vai até o final. Né, de ter situações que eu escutei assim, de estar no primeiro bloco e eles estão editando o último bloco para dar play da ilha e ir direto para o satélite, sei lá para onde, como é que faz, e chegar na casa das pessoas na hora. Assim, o ambiente é tenso nesse lugar, né? Que é um prédio lá de finalização. Então, assim, mas é uma escola, assim, é um lugar e é uma maneira de fazer, assim, diretores que entram no estúdio que fazem, sei lá, 18 páginas num dia, em 9 horas de gravação, com 3, 4 câmeras, entende? Às vezes 2, 3 cenários no mesmo estúdio, quicando. É uma loucura. Então, assim, não tem comparação. Porque esse filme é mais legal do que aquela novela, porque essa... Não tem isso, né? Porque são maneiras de fazer diferentes, são
né? Outro lugar, outro público até, outra maneira de, sei lá, né? Mas eu acho que... E aí o streaming, né, veio para juntar esse lugar, né? Muito bacana isso, né? De você ter filmes, né, em capítulos, né, que, se você aumentar o número de capítulos, viram super séries, que é o novo nome da novela. Enfim, tudo bem, né? Porque existe um preconceito, existe uma crítica, existe uma coisa ali contra essa cultura, mas existe um público, né? E nós aqui no Brasil somos 217 milhões de pessoas e essa é a nossa riqueza. Por isso que esses streams estão muito interessados em estar aqui no Brasil e que as redes consigam acessar esses milhões de pessoas. E falando em português, que é diferente, né? Mas o streaming ele tem esse lugar mundial, né? Que o que a gente faz aqui pode acontecer em vários lugares do mundo, né? O Magnífica 70 foi um sucesso, né, digamos, na Inglaterra, né? O 3% foi um sucesso na Alemanha. Lugares e esculturas, às vezes, que reconhecem aquele projeto audiovisual como a sua, como parecido, como tem a ver, né? Como Casa de Papel, que era um produto espanhol que internamente nem fez tanto sucesso, mas quando foi para o mundo aconteceu, né? Então, assim, tem lugar, né? Então, julgar o que a gente faz é meio estranho, porque se tem público, é que nem música, né? Pô, tem música para todo tipo de gosto, né? Então vai ter audiovisual para todo tipo de gosto, né? E que a gente se respeite entre os gostos, porque cada um tem sua galera, né? Ninguém vai atingir 200 milhões de espectadores para qualquer produto dentro desse país, né? Mas se a gente pegar 10%, já são 20 milhões de pessoas vendo o que você está fazendo, é incrível, né? Isso é incrível, né? Eu sei lá, em 30 anos antes, sei lá, de começar a fazer televisão e novela, talvez eu tenha feito, sei lá, vou botar aí 30 longas-metragens, né? Muitas longas-metragens, mas numa novela, se você soma toda a dramaturgia que você está realizando aí, você, em 10 meses, você faz... Agora, né, Verdade Secreta, são 20 longas, né? Trabalho de 1 ano e 1 mês, entre pré-produção e pós, é um tempo de dramaturgia de 20 longas-metragens, né? Mais do que eu tenha feito em 15 anos de mercado. Então, assim, você faz diferente, você não faz sozinho, né? Vamos falar assim, eu sou diretor de fotografia de um longa-metragem, eu trabalho diretamente com o chefe de maquinista, o gaffer, que é o chefe da elétrica, né? O assistente de câmera, que é o chefe da câmera ali, com o operador de câmera e tudo. Essa é a minha equipe de fotografia, né? Fora a pós-produção, né? De colorização e tudo, de efeitos especiais e tal. Mas numa novela, por exemplo, a gente trabalha com uma equipe bem maior, né? A gente, por exemplo, no Verdades Secretas mesmo, a gente teve, durante um mês e pouco, 22 frentes por semana, né? Ou seja, tinha um dia, né, 5 dias na semana com 4 frentes de gravação, ou uma frente dessas com horário estendido, ou seja, com 2 equipes, né? Saindo uma equipe, entrando outra, né, para cumprir o horário da locação. Até para, sem querer te interromper, você fazer um pouco mais, de uma forma mais didática para quem não conhece, essa coisa dos núcleos e das frentes, assim, porque é um modelo de produção muito único, né, da novela. Então, assim, você fala um pouco dessa coisa da divisão, sabe? Tipo, porque novela tem muito claro essa coisa dos núcleos, né? E tem essa questão dos diretores de cada núcleo, tem uma direção geral e tudo mais. Então, assim, você, se puder até repetir alguma parte para falar de novo sobre isso, porque é uma coisa que a gente não está muito acostumado de ouvir. Exatamente, assim, é diferente, né? O que você falou de diretores por núcleo é uma maneira de fazer, mas às vezes você mudar os diretores do núcleo é uma maneira do seu núcleo também ganhar uma energia diferente, ganhar um resultado diferente e não ficar monocromático na direção, né? Então, também misturar os diretores é a opção do diretor artístico, né? Da mesma maneira que, né, na estrutura de novela tem um diretor artístico, tem 4, 5, 6 diretores abaixo deles, né? E que vão assumindo as frentes, os núcleos ou não, sendo misturados. Às vezes um diretor, quando sai de um núcleo, vai para outro, traz coisas novas que aquele diretor não tinha feito, e quando ele chega no lugar do outro diretor, também faz coisas diferentes do que o outro não tinha feito. E numa novela que vai durar 6 meses, é bom que os lugares tenham uma diferença, né? Tenham uma mudança, tenham uma pegada diferente.
No meu caso, por exemplo, a minha equipe, né, sou eu como diretor de fotografia, né, e eu tenho 3 fotógrafos assistentes, né, nesse projeto, né, e alguns deles eu já trabalhei em outros projetos, o Anselmo Marinho, né, enfim, o Gabriel Coelho e o André Valentim, foram 3 fotógrafos assistentes, são profissionais que foram formados dentro da TV, que fizeram um caminho de assistência de elétrica, né, ali assistência elétrica, aquele cara que vai botar o refletor, vai correr atrás, puxar cabo, botar o gerador, distribuir fase para não queimar o cabo, né, colocar Fresnel, botar bandeira, botar gelatina na frente, botar difusor, quadrado, essa galera que vem realizar a vontade do fotógrafo, a necessidade do fotógrafo ali para iluminar aquela cena. E esses camaradas que trabalharam comigo, né, já trabalharam em outras novelas, e eu fui atrás deles para trabalhar nessa também, porque eles têm um talento, né, de fotografia, mas agregado com uma coisa que o mercado não tem, que é o lidar dentro da indústria, né? A Globo, né, no caso ali, ela tem uma maneira própria de fazer as coisas que você não... né, eu sempre uso esse exemplo com os amigos que eu encontro do cinema, vamos falar assim, né, que estão chegando na Globo e tal, e muito animados e se sentindo muito donos daquela razão do cinema, e eu sempre puxo esse assunto e falo, por que você acha que te chamaram para trabalhar aqui? Ah, porque a gente é do cinema, porque a gente faz do cinema e eles querem que a novela pareça cinema, e a gente... Enfim, é muito, muito estranho isso, né? E eu sempre comento assim, poxa, legal. Então, você faz o seguinte, você pega o seu copo cheio de conhecimento aí, todo transbordando com esse conhecimento e derrama metade. Mas pode jogar com vontade, escolhe, né? Você vai ter que desaprender, você vai ter que entender que aqui não é ao mesmo tempo, você vai ter que entender que aqui existe um organograma, uma maneira de se fazer as coisas, né? Tem um processo nas coisas industriais, um comportamento de indústria ali para se produzir, e o que a gente faz lá fora não dá para fazer aqui dentro, né? E você vai precisar da metade do seu copo vazio para preencher com o conhecimento que tem aqui, porque vai se aprender muito do que sabem fazer aqui, né? E realmente é uma escola, assim, aprendi muito, e aprendi com esses camaradas assim que eu, né, chamei para serem, né, e eu considero eles fotógrafos, porque você, no processo, né, do desenvolvimento da fotografia, os primeiros meses, assim, 1, 2, 3 meses, você está em todos os sets, né? Primeiro você começa com as externas, e esses fotógrafos assistentes estão te acompanhando para ver como você trabalha a externa, né? Qual é o teu conceito para aquele produto de externa? Se você vai jogar a luz de frente, se você vai sombrear, se você gosta de luz de contra, se você deixa mais assim, mais assado, enfim... Cada fotógrafo vai definir como a sua externa exterior dia e exterior noite ele está propondo. E depois esses fotógrafos assistentes vão entender um breve raciocínio e, em cima dele, eles vão ser criativos, vão ser fotógrafos, eles vão achar o sentido dentro dessa direção, né? A direção ela é muito frouxa, ela é muito larga, mas na hora que você tem que realizar e as questões que você tem que resolver ali, é de muito fino trato, assim, é de muito, né, acerto. Então, eles estão ali para tomar as suas próprias decisões e sempre surpreendendo, são muito criativos e fotógrafos. Tem toda essa capacidade que tem um diretor de fotografia, só que eu, como diretor de fotografia, não consigo estar em todos os lugares. Então, eu entro num lugar que é gestão da fotografia, né? E é um desapego, é um aprendizado do desapego. Você vem de uma longa-metragem, você está em todos os sets. Se você vem de uma série, você já tem às vezes duas frentes, né? Que um fotógrafo faz uma frente e o outro fotógrafo faz outra. Beleza. Mas de uma novela, você tem que abrir mão e você tem que preparar aquilo de uma maneira quase administrativa da vida, né? Você tem que fazer uma tabela de uma escala semanal, qual fotógrafo assistente, qual a frente que você vai assumir, onde é importante você estar, né? E onde cada um tem as suas características e conhecimentos daqueles lugares para estar, né? Depois você tem que pegar os seus 4 chefes de maquinária, distribuir nessas semanas, os seus 4 gaffer com as suas equipes de elétrica, distribuir nessa semana, fazer o pedido de todos os caminhões de externa com luzes, quais as luzes que vão dentro, e nisso eu tenho essa ajuda desses fotógrafos assistentes para fazer essa administração, e ainda mais nesse último produto, ele tinha que fazer escala de teste Covid,
e a cada 2 dias tinha que testar o Covid, toda a equipe, você tinha que falar se a pessoa estava na locação, se estava de folga, se fazia girada de noturna, enfim. E aí, além disso, você ainda tem que participar de reuniões de roteiro para falar como vai ser a semana seguinte, né, junto com a produção. Você tem que ver novas locações, você tem que ler os capítulos que vão acontecer naquela semana. Você ainda, depois, de um certo momento, você começa a ter que ir no Baselight, que é o computador que faz a marcação de luz final dos capítulos finais, né? Então, assim, para não enlouquecer, né, você tem que demandar, você tem que confiar. Então, equipe é tudo. Uhum. Equipe é o que te dá paz de espírito, porque se você te der as costas com desconfiança daquele que ficou para trás, você não vai dormir, você vai acordar com problema. Entende? Eu não sei o que é pior. Não é porque, assim, você tem que confiar nessa equipe, você tem que entregar, entende? Você tem que... É um filho teu que você fala assim, leva ele para o parque, para a praia, vamos ver se volta inteiro, tá tudo certo. Entende? É um desapego para você criar junto, entende? Né? Você vai criando aquele serzinho ali, mas com a ajuda dos próximos, né? Mas a novela tem esse lugar de industrial, né? Porque tem uma meta ali que você tem que produzir aquele capítulo até tal dia, porque aquele capítulo tem que ir para a finalização, tem que colorizar, botar o som, está pronto para ir ao ar. Né? Você não pode ficar adiando. É muito diferente da dinâmica. Olha só, eu estou ouvindo vocês conversarem e tem uma questão assim que eu tenho muita dúvida, André. Eu queria entender. Quando a gente fala a novela, ok, né? Esse produto que a gente tão bem conhece. Eu queria entender se, no seu caso, né, na sua administração de tempo, de produção, de até a criatividade e tudo mais, se teve alguma diferença entre fazer uma novela para passar nesse horário nobre e fazer o streaming, sabe? Porque isso veio muito na minha cabeça. Como será que foi essa transição, se ela aconteceu ou não? O que você acha que de fato muda de característica, ou se não muda nada, né? Talvez. Não muda, muda. Eu ia emendar essa pergunta também da Fabi com a apresentação, né? Já que eu acho que a gente tem limite no tempo. Se você puder passar a apresentação enquanto você vai falando sobre esse processo de produção. Você fala a apresentação da fotografia do Verdades, né? Isso. Vamos ver se eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que a Fabi está aí, mas se você passar o PDF para ela, ou para mim, aí eu passo. Mas por mim eu ficava, porque eu estou amando, que novela... Então, tem diferença. Tem uma coisa muito maneira, por exemplo, muito legal na assessoria da Rede Globo, quando você vai fazer uma novela, você tem uma reunião com uma pessoa que é uma expert, ela conhece o público que vai ver, o público daquele horário. Né? Por exemplo, a Malhação, pelo que eu me lembro do que eu escutei, né? A Malhação era um público... a avó e o neto viam aquela novela juntos, né? E os pais estavam trabalhando essa hora. A novela das 18... né? Era a hora que a avó e a filha, digamos assim, os mais velhos, viam aquela novela. E das 19 horas era a novela ali mais comédia e tal, que tinha essa... Como é que eu faço aqui? Eu já botei aqui share. E das 21 horas, por exemplo, das 19 horas, ela disputa com a hora do jantar, fazer o jantar, lavar a louça... né? Tá todo mundo meio disperso em casa, sabe? Tem esse lugar meio que a novela você tem que disputar o olhar das pessoas que estão fazendo outras coisas em casa. Então, ela tem um conceito meio que uma novela que tem que chamar a atenção, senão fica ela um radionovela, sabe? Ela fica mais no áudio ali, tanto é que ela tem, às vezes, uma capacidade de contar a mesma história várias vezes, né? Em vários núcleos contam as mesmas histórias, né? Enfim, estou tentando aqui compartilhar. Aqui. Tá. Mas, por exemplo, tem públicos e horários diferentes. Então, tem coisas que você pode mostrar ou não. A novela das 9 é aquela novela que todo mundo fala, agora eu vou ver a minha novela. Não vai atender nem telefone, sabe? Não adianta me chamar, não adianta querer falar comigo, que eu vou ver a minha novela. É a minha novela. Já lavei a louça, está tudo arrumado, as coisas estão guardadas. Então, assim, a novela das 11, né,
ela é, então, é o filé, porque a pessoa está em casa, com a luz desligada, né, querendo ver sozinha, bota o som, enfim, é outra coisa. Então, por exemplo, numa novela das 18 horas, né, você não pode fazer uma noite muito escura, porque você vai estar batalhando ali com o sol, sabe? Você vai estar ali disputando, né, uma televisão entrando um sol, né? Então fica meio difícil você disputar esse horário, né? Então você tem que fazer uma noturna mais clara, você tem que ter esse cuidado das coisas serem, né, a novela das 19 às vezes trazer mais uma imagem mais firme ali, sem muita dúvida, que a pessoa vai passar o olho na televisão quase como se fosse uma lareira, sabe? Ela vai estar escutando a história e vai, de vez em quando, olhar a televisão se a história chamar a atenção. É meio a sensação que eu tenho. E das 21 horas já é uma dramaturgia que já junta mais as pessoas que querem ver, que gostaram da novela, querem acompanhar e tal. Então, elas têm essa coisa meio diferenciada entre umas e outras. Por exemplo, teve a novela do Sol Nascente, eu me lembro que a gente começou ela no inverno, e aí, quando virou horário de verão, e eu percebi que as noturnas estavam no mesmo horário do sol, a gente começou a mudar, a fazer a noturna mais clara, para poder não ter a sensação de escuridão, né? Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, Gabriel, mas é um pouco nessa vibe, assim, os horários mudam o público e a expectativa, porque às vezes você quer empurrar, entende, um gosto que não é daquela família, daquele cliente, ele vai falar, não, me traz um feijão com arroz, por favor, não quero comer esse foie gras de sei lá o que, não. Né? É uma opção, às vezes você acha que está entregando uma coisa melhor, mas as pessoas não querem. Né? Tem que respeitar o espectador daquele horário, daquele lugar, principalmente na televisão. Diferente do cinema, que talvez a pessoa pague o ingresso e vai ver o filme porque quer ver aquilo. Né? Isolado do mundo, né? O filme pode ser qualquer horário que ele está isolado do mundo. Legal. Tem o próprio universo, né? O cinema ali, enfim. Nossa, muito bom. Sua apresentação está sendo compartilhada agora, André, se você quiser falar dela. Legal. E eu estava querendo saber, em termos de desafios mesmo, em Verdades Secretas, lembra? O último trabalho é sempre o mais difícil, né? Quais foram esses desafios dessa produção? Nossa, esse foi bem, bem difícil, porque, né, primeiro que a primeira temporada é excelente, né? Poxa, assim, você parte de um patamar, né, vamos falar assim, né? Você passa a régua lá em cima, né? O Mauro Mendonça como diretor e os diretores, o Mauro Pinheiro como diretor de fotografia da série deixaram, né, de lugar assim, de público e de órfãos, vamos falar assim, é alto nível, muito bom. Então você já sai de um lugar e fala, opa, é corrida de bastão, você já tem que pegar já correndo, sabe? Você não tem largada. Então, assim, essa já era uma responsabilidade, né? A Mora Maltner, né, nossa diretora geral e artística, né, digamos, desse projeto, eu nunca tinha trabalhado com ela e foi indicação, chegou enfim, chamou, conversamos e tal, e ela traz um conceito artístico muito próprio, assim, ela é muito focada nesse conceito, né? Ela trouxe muitas referências e muito claro do que ela estava buscando, né, com essa equipe, onde ela queria chegar, né? E nesse início vimos muitos filmes, né? Tem a Rafa Leite, que é uma pesquisadora de imagem, de filmes incrível também, que fez parte desse momento e de todo o processo e que trouxe para a gente muitas referências e que cada um na sua área, direção de arte, figurino e tal, cada um com aquela primeiro briefing, digamos assim, na nossa diretora, correu atrás das suas imagens, né? Então, eu vou passar aqui meio que o início da proposta, né? Isso aqui, por exemplo, foi a paleta de cores que a nossa direção de arte trouxe, né? Então, vamos partir dessa paleta, né? Cores que a gente vai buscar e trabalhar com elas, né? Vamos falar assim. E a partir daí, né, a gente, né, cada um no seu departamento, eu fui fazer uma pesquisa de filmes, né? E aí passei até um briefing aqui, que meu computador está gago, ele está indo e voltando. Então, eu vou ler rapidinho aqui, né, porque nem sempre tá claro para todo mundo.
briefing geral, né? Dia com luzes brancas e pouco... Para de mexer no negócio. Oh, meu Deus. Ele tá lento. É só voltar aqui. Dia com luzes brancas e pouco saturadas, diafragmas abertos, com baixa profundidade de campo para desfocar os fundos. À noite, quando tudo acontece, nossas cores aparecem e se tornam protagonistas, propondo a ideia de uma passagem na dramaturgia de um dia mais monocromático para uma noite mais lisérgica, lúdica, mantendo uma imagem com contraste pretos limpos. Nossa paleta de cor será mais representada na direção de arte, menos na fotografia, o que mudou um pouco, para não sobrepor luz colorida com superfície colorida, principalmente dia. Preferencialmente usar lentes fechadas, como 50, 75, 100 mm, nas externas, dia ou noite, abrindo exceção para matte paint com lentes 29, 35, 40 mm. Trabalhar fontes principais de luzes brancas, sol branco, sem aquele sol amarelinho, sol de fim de tarde e tal. Luminárias noites, sem luzes amarelas, vocês podem perceber tem pouquíssimas, né, abajur amarelinho, né, sem luz quente. Evitar as luzes verdes, roxo e amarelo. Os verdes acabaram entrando, depois foram sendo tirados um pouco, dependendo do núcleo, né? Então, uma questão que eu queria falar sobre verdades secretas e que houve aqui uma opção tecnológica para a gente usar os painéis de LED, né? Ou seja, todo o nosso interior era cenário, né? Então, tudo que a gente vê lá de fora da agência, do lado de fora dos apartamentos e tal, é um painel de LED tocando um vídeo, um play, né? Como se essa situação aqui desse escritório, aquilo dos prédios lá fora, é um painel de LED. Então, a gente filmou os plates em São Paulo, né? E colocou nesses painéis enormes. A gente alugou 180 metros quadrados de painel e depois foi até, quando abriu o momento de 2 estúdios, aí alugou mais ainda para fazer essas paisagens de fora. Aqui eu fiz umas pesquisas num site que chama Deckshot, acho que é isso, Deckshot, que é bem legal de pesquisa assim, de imagens, né? Botei aqui o nome dos filmes e diretores de fotografia, né? Os fotógrafos, o diretor do filme, né? Para ir passando. E foram, né, propostas, digamos assim, em cima até dos nossos cenários, né? E aí, como se fosse a Blanche aqui, ó, como se fosse o clima escritório, né, um dia mais frio lá fora, essa cidade meio cinza de dia, e isso tinha essa proposta de ser, e de noite as cores acontecerem mais, né, e de dia menos, né, uma coisa da agência, né, situações de... Não sei se vocês estão com a barra branca ou a barra preta, mas está indo devagar, né? Esse filme, The Neon Demon, foi bem legal de referência, de fotografia. Tem vários frames dele e outros filmes aqui. E a Amora trouxe para a gente, junto com a Rafa Leite, enfim, essas referências também, né? David Lynch, poxa, vamos ver tudo de David Lynch, e essa liberdade, sabe? Foi muito legal, acho que ela trouxe a proposta para a equipe da liberdade da estética, sem ter necessariamente uma justificativa das coisas. Isso, para a fotografia, foi muito legal, né? E foi um desaprender, né? Às vezes você tem aqui, numa situação, a janela do restaurante é da direita para a esquerda, então a nossa luz tem que vir da direita para a esquerda. Não, tem um abajur aqui, então esse abajur... A gente meio que não foi nessa, né? Tem luzes que não se explicam, tem cortes de luzes nos interiores que não tem justificativa nenhuma, entende? Tem, quando muda o eixo, a gente muda a luz, né? Enfim, a nossa meta de fotografia era outra, não era uma coisa de uma continuidade direta, e às vezes você perceber, no Verdades Secretas, né, uns cortes de eixo, de câmera para lá e para cá, você vê que o contraluz, que de um lado era contraluz, agora do outro continua contraluz. Então, a gente muda a luz conforme o eixo da câmera, né? E uma coisa que foi muito legal também no Verdades Secretas foi o Fabrício Tadeu, que é um diretor de fotografia, mas com a gente ele estava como operador de Steadicam, né? Fera demais. Então, a gente fez muito plano com o Steadicam,
né? E ele tem um Steadicam com Alien, né? Que é uma gaiola que a câmera fica no nível conforme você abaixa e sobe a câmera. E ele é um cara de formação de cinema, assim, que trouxe muita dramaturgia para os movimentos e muita sensibilidade, que ajudou muito na nossa linguagem, né? Então, assim, esses frames que eu estou passando aqui, tá vendo, de bar e restaurante, por exemplo, esse que vai entrar aqui, a proposta é essa: a janela tem um highlight, temos um ambiente meio pintado de cinza, pouca luz e o foco de luz onde interessa a cena, né? Não é um ambiente, por mais que tenha luminárias acesas, as luminárias não falam nada. Elas estão subvoltadas, elas estão sem luz que preenche o ambiente, elas estão ali como highlight. Isso é injustificável, vamos falar assim, né? Então, tem essa liberdade de ser, né? Esse próximo frame aqui também é de um bar, né? Que é o interior do restaurante e tal, que é isso, é uma porta lá embaixo, aberta, um contraluz, você não sabe o sujeito, mas tem um neon aceso, que mistura com uma luz lateral que entra aqui pela janela, e aí a mesa de sinuca aqui em primeiro plano recebe uma luz. Então, a gente trabalhou muito nesses contrastes, né, de luzes entrando, por mais que você veja, por exemplo, no painel de LED, né, a cidade nublada, às vezes dentro do apartamento está entrando uma luz dura, sem justificativa nenhuma, e tudo bem, né? Aqui, por exemplo, nesse frame do David Lynch, né, a gente está mostrando que o que traz a cor aqui não é a luz é branca, mas o amarelo, o verde, é a direção de arte que traz, né, para o ambiente. Não é a iluminação, né? Então, são coisas que a gente foi buscando nesse lugar, né? Tem cenários que têm uma pontuação vermelha, né? Aqui era uma busca de LED noite, né? Se ia ser mais nessa vibe assim, de mais noite escura ou mais noite clara, e a gente optou por as nossas noites serem mais claras lá fora, né? Ter mais informação de cidade, meio Gotham City, meio, enfim. Esse lugar aqui, que você tem 2 pontos de luz, um na mesa de sinuca e outro aqui na cena, e o resto não é importante, entende? Aí as pessoas falam, essa série está muito escura. Não, a gente está iluminando o que interessa, vamos falar assim, né, às vezes. E às vezes é escuro, como a vida às vezes é escura, como a casa da gente às vezes é escura, mas, enfim, né, recebemos críticas positivas e negativas, e é bom que não seja a mesma crítica, né? Que tenha gente que goste, que não goste, porque é isso mesmo, a gente fez como uma opção, né, de linguagem, de arte mesmo, de pensamento e opinião, né? Então, enfim, né, aqui você vê que o letreiro, por exemplo, parece que é o letreiro que está botando luz nos carros, mas pela sombra dos carros você vê que é outra luz que está iluminando os carros. O letreiro é rosa, a luz é vermelha, mas a composição do quadro aqui parece que é a mesma luz que está iluminando as duas coisas, e não é, né? Enfim, essa apresentação ela é meio longa, né? Não sei se eu tenho como agilizar ela aqui na apresentação. Tem uns frames do David Lynch que é muito legal essa mistura de cor, né? Que aí é a luz que ilumina mesmo o cenário, né? Aí entra um pouco da boate, né? A nossa proposta da boate, né? E isso foi muito legal também, que a gente foi achar uma iluminação, também uma tecnologia nova, que chama LED digital para o teto da boate, e algumas imagens vocês podem perceber, que é um LED que ele pisca, diferente do tubo LED, que ele acende e apaga, ele funciona como um pixel, né? Cada tubo tem, sei lá, 80 pixels, você coloca aquilo ali como se fosse uma grande tela de televisão. No teto você passa imagens ou figuras, que aquilo dá uma sensação diferente para a boate, né? E aí tem essas propostas aqui de iluminação toda colorida para esses lugares, né? Iluminar de uma cor só, fazer uma passagem de uma cor só, né? Misturar esse contrafrio com um a favor vermelho, e isso tudo foi sendo mexido também na pós-produção, né? Então, essa é uma apresentação, né, que eu fiz para a Amora, para os diretores, né, para a minha própria equipe, né, mostrando assim, olha, isso é o que a gente vai se inspirar, né, e correr atrás. Aqui era até uma proposta para a piscina do Percy, que depois inverteu, né, ficou a piscina vermelha com o lado de fora mais branco, né, e fizemos também uns tubos de mangueira meio brazuca, assim, para colocar as lâmpadas dentro da água,
né, que, enfim, não tinha esse equipamento de blimp de Astera, que é essa lâmpada, que é uma tecnologia muito legal também de iluminação, a se aprender a lidar, que é o LED RGB, né? Você trabalhar a luz com cores e saturação. Aqui, por exemplo, tem uma luz cian, que mostra lá, né, aquela moça no meio da cena, e aí tem uma área escura e um amarelo que tem no boné, no gorro aqui, com a parede quente, que faz o contraponto com aquilo que está acontecendo lá. E era um pouco que a gente também procurou nas situações assim, né, do Verdades Secretas. Então, foi assim, um super projeto com uma expectativa muito grande do nosso cliente, né, da Globoplay, né, de investimento e de espera, de uma expectativa grande para quem assistiu a primeira temporada e que estava querendo ver. Muita gente ainda pegada a primeira e numa comparação, e a gente queria se libertar dessa comparação, né? Aqui está justamente o teto da boate que a gente fez, que foi uma boate de São Paulo, que a gente se inspirou e tal. Ed, acho que o nome da boate de São Paulo é Ed. Tem nas redes sociais, assim, dá até para levantar esse lugar aqui bombando. Tem um vídeo deles. E a gente queria fazer uma boate com luz própria, sem ser aquele globinho de espelho rodando, luz piscando, sabe? A gente falou, não vamos piscar luz, não vamos mexer luz, vamos fazer uma luz gourmet dessa boate como se fosse a nossa, né? Inventar uma luz dessa boate, né? Uma luz autoral dessa boate, né? Não é a melhor luz, não é a luz mais bacana do mundo, mas é a nossa, que a gente vai inventar para cá, né? E que seja uma identidade desse lugar, e a gente foi buscar isso nessa montagem da boate. E foi bem legal o processo, e a gente conseguiu implementar isso, porque são softwares diferentes que tem que falar com a nossa mesa de luz, que fala com os nossos RGB. Então, é uma mistura de tecnologia, né? E junto com o LED, né? O painel LED que tem um batimento próprio, você não pode ficar mexendo muito na velocidade da câmera, se você cria umas listras, né? Enfim, aqui tem um filme, né, da Marilyn Monroe, de 1957, que também é referência, né? As luzes duras, né, de luzes entrando, né? Eu fui até procurar mais sobre esses fotógrafos, né? Bem legal, assim. Enfim, estou passando aqui, gente, mas podemos mandar perguntas ou se alguma coisa faltou falar. Por mim, a gente ficaria por mais tempo, mas me parece que a Fabi falou que a gente não tem muito tempo com as perguntas. Eu tenho uma pergunta final, mas eu acho que, primeiramente, eu vou falar, eu acho que você passou para a gente, assim, que você pode passar essa apresentação ou não? Eu acho, olha, eu não sei, eu acho que eu posso. Isso aqui, posso até me inteirar, mas isso aqui foi tão interno, né? Tão dentro da proposta ali, foi eu que criei, eu que fiz isso aqui. Eu, quer dizer, tive ajuda aqui né, na época da Luísa, minha assistente lá da produtora, né, da minha produtora lá da Condomínio Filmes, que ela que me ajudou a montar e a pesquisar junto. Foi muito legal. Mas eu acho que não tem problema, não. Eu acho que, né, as pessoas terem também, não sei, né, o cuidado de não virar uma coisa comercial, não ficar uma coisa, né, enfim, acho que é importante passar, porque é um exemplo, a maneira de fazer, a maneira de apresentar, né? Não é a única, não é a melhor, mas é só uma forma. Não tem problema nenhum, eu posso te passar isso. Super rica. Nossa, foi muito interessante, profundo, né? Um mergulhão, assim, né? Sim. É até difícil, como você diz, é difícil parar, porque é tanta coisa para apresentar, né? Tantos elementos. Sim. É um mundo totalmente novo, né, Fabi? Igual eu falei na novela, eu até tenho pouca pergunta, porque eu quero saber de tudo. Então, assim, se você puder... Sabe o que eu acho? Das perguntas que a gente tinha, você já foi falando a respeito delas, sabe, André? Foi uma conversa tão fluida, tão interessante, ao mesmo tempo densa, que o que a gente tinha combinado, assim, a direção para que ia, né? O que a gente queria saber... Nossa, foi uma aula, assim, um aulão, uma aula magna, sabe? Foi muito legal, incrível, eu particularmente adorei. Eu vou parar de compartilhar para que você fique mais à vontade. E aí, Gabriel, talvez a gente ir caminhando para o fim, né? Por causa do horário de aula dos meninos, né? Mesmo que isso vá ficar gravado, aliás, né, gente? Essa é a melhor parte. Vocês podem ver e rever quantas vezes quiserem, né? O conhecimento está todo aí. É isso, né? A tecnologia não pede licença, né? Ela simplesmente muda a tela. E,
oferece algumas coisas boas para gente, né? Tipo isso, poder não, ver. Não, barato. Né? E ela não vem porque é melhor, não é porque ela, por exemplo, né, demorou o digital ser melhor do que o acetato. Não, ela vem porque ela vem. Entende? Sim. Ela não pede muita licença. Tanto é que a gente tem que lutar hoje por pessoas que assistem a nossa série no celular, no ônibus, com sol de meio-dia e achando que está escuro. Fala assim, pô, eu não fiz essa fotografia para o celular vendo no ônibus. Sim, mas, sim. Ao mesmo tempo, também tem que atender essa demanda. Então, a tecnologia traz formatos e compressão da imagem bem diferentes, enfim, sim. São situações que você tem que lidar no dia a dia. Tem gente que tem a TV 4K, HDR, que também HDR é uma tecnologia nova, né, que é a High Definition Resolution, que é tão legal quanto virar 8K ou 12K, porque você cria um range de... É quase o olhar humano, sabe? Você vê uma imagem com detalhe na alta luz, com detalhe nos prateados, assim, quase como o olho humano. Então, a HDR está chegando cada vez mais e tem alguns streamings que disponibilizam alguns monitores que recebem. Mas Nossa. É uma evolução na imagem digital, com certeza. E é isso, né? Um caminho sem volta. Né? E as coisas vão se sofisticando e a gente nem tem volta, nem tem chegada, sabe? Assim, onde vamos parar? Senão vamos parar. Por aí, por aí. Mas então, André, eu já queria, já de antemão, agradecer imensamente sua presença. Eu passo a palavra para o Gabriel. Aí, Gabriel, você encerra se quiser fazer mais uma pergunta. E queria também te deixar muito à vontade, André, para falar o que talvez tenha faltado, o que você gostaria. E para nós realmente é uma honra. Eu sempre gosto de falar isso, a academia não é nada se ela não tiver um olhar para o lado de fora, né? Então, claro. Entender o mercado, porque a gente vai, ainda mais nós, né, da comunicação, nós lidamos com um público que é idiosincrático, ativo, humano, então trazer todas essas fluidezes do que acontece no mercado é fundamental para a gente poder entender onde a gente quer chegar, né? A articulação, ela é incrível, e agradeço imensamente, foi realmente, como eu disse, uma aula, tá? Aqui eu me despeço, peço que você, Gabriel, então, encerre com ele, tá? Porque senão eu poderia voltar para dar boa noite, boa tarde e tal, eu quero que você faça isso para nós, e mais uma vez, André, muito obrigada. Imagina, foi um prazer, valeu, Fabiana. A gente tem aqui uma galera que quer trabalhar em novela, em televisão, e gostaria, assim, de perguntar para você primeiro uma pergunta mais tranquila e depois finalizar com essa coisa da recomendação, assim, que é a influência da televisão hoje em relação ao audiovisual no geral, assim, que ela tem ganho até em questão de linguagem, assim, porque você colocou, por exemplo, Euforia ali, que é uma série que foi, assim, um marco recente, né? E a própria Verdades Secretas, um marco de linguagem, assim. Como é que você vê o papel da televisão hoje em relação a quando você começou, na questão de inovação de linguagem e tal? E finalizar com uma recomendação aí, porque um aluno perguntou aí se funciona perguntar na cara dura de porta de entrada para a área técnica de audiovisual na Globo. Será que pode, assim, chegar lá e pedir uma entrada de estágio e tudo mais? Como é que funciona essa coisa da dinâmica do estúdio para quem está começando, né? Então, primeiro essa coisa de como que você vê a fotografia, eu vou perguntar da fotografia, mas no geral, né? Essa questão de inovação da televisão e do streaming. E, enfim, primeiro essa pergunta. Assim, quando eu cheguei, eu não sou funcionário da Globo, né? Eu trabalho por obra, né? Meu contrato é até início, meio e fim, né? Mas lá dentro eu trabalho com a maioria dos funcionários da Globo, né? E o que eu, na verdade, falando de televisão, né? Eu fui muito para aprender, e eu acho isso muito importante, e para somar, né? Eu acho que o olhar de fora, né, sempre traz um resultado diferente, né? Não é um resultado melhor ou diferenciado, isso, aquilo. E me incomoda muito quando alguém fala essa novela está parecendo cinema. Eu acho que não. Acho que pode parecer uma novela bem feita. E como eu já vi muito filme, enfim, mal fotografado, muito filme ruim também, e que ninguém fica falando isso aí parece novela, né? Assim, como pejorativo. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso preconceito lá dentro, né? A oportunidade de mudar é estar dentro. Então, para mim, quando eu comecei a fazer parte daquilo ali, estar numa reunião de roteiro, e às vezes aquilo que você estava em casa, né, criticando ou achando que poderia ser diferente, então o melhor lugar para mudar é lá dentro,
né? Então, assim, se você tem algo a querer que a TV mude, melhore, vá para dentro dela, né? Esse é o caminho, porque a crítica ela não movimenta, ela não transforma, não. Ela pode instigar uma pessoa e outra, mas eu, por exemplo, eu não trabalho em cima da crítica, né? Até porque nem em cima do prêmio, né? Não valorizo nenhum dos dois lados assim, porque tanta justificativa, né? Às vezes você ganha um prêmio de fotografia e você sabe que ali tinha uma direção de arte, né? Tinha um figurino. Eu sou casado com um figurinista, enfim, e a gente, né, juntos, a gente forma uma imagem, vamos falar assim. Então, assim, tudo. Eu faço parte desse resultado de imagem. E a fotografia, às vezes, rouba muito do trabalho dos outros, nessa ideia de que a fotografia é linda. E nem sempre, às vezes, está iluminado que nem uma farmácia, né? Com aquela luz toda suave, toda no teto, só que a maquiagem, a arte, o figurino é tão bem feito. Às vezes você vê uns filmes de sessão da tarde aí, e você acha muito bom o filme, mas procura uma sombra no rosto, procura uma sombra no elenco, porque tem produtor americano que paga milhões de dólares a um ator e que não quer ver ele na sombra, e ele manda no filme. Então, né, eu já tive também, né, relações ali com o filme da Xuxa mesmo, né? Gente, a Xuxa não pode ficar na sombra, tem um Xuxa Light, tem uma luz que é dela, e a gente ia atrás dessa luz dela e fazia com que ela aparecesse sempre bem, e tudo certo, né? Então, assim, eu acho que estar na televisão, né, ou estar no cinema, eu vejo cinema na televisão, eu vejo série na televisão, eu vejo novela na televisão, eu vejo publicidade na televisão. É um formato, né? Tem gente que vê no celular, tem gente que vê no computador, e até a pandemia a gente vê no cinema. E talvez a pandemia veio para fechar muito cinema, infelizmente, né? Para tirar esse lugar que é sagrado, que é um templo da imagem, que é você entrar numa caixa escura, desligar o celular, é proibido ver, é proibido dar pausa, é proibido tudo, e você concentrar e mergulhar naqueles... Parece que está na cabeça de alguém, né? E só com aquela imagem na tua frente, com aquele som 7.1 em volta. É uma experiência humana de arte, né, o cinema. E espero poder continuar pagando, mesmo que caro, infelizmente, para poder ter essa experiência na vida. Mas a televisão é o acesso que temos hoje, como é o celular, como é o tablet, né? Como é o ponto de ônibus ou elevador, né? Assim, que bom que a geração de vocês hoje pega uma tecnologia que tem tantas plataformas, né? Tantos lugares para serem assistidos, né? Porque quando eu comecei a fazer cinema, a minha sensação é que era uma coisa de herdeiro, uma coisa para quem tinha dinheiro, sabe? Uma coisa para quem tinha poder pagar uma câmera, comprar uma moviola, uma ilha de edição. Era tudo muito caro, né? E hoje, pô, com celular tem festival de cinema de celular, né? Tem prêmio de 1 minuto de celular. Que bom, que bacana isso, que é popularizar a tecnologia, a ferramenta, porque a arte está na pessoa que pega essa ferramenta, né? E não nessa ferramenta. A ferramenta é muito legal você ter acesso a uma puta estrutura, um estúdio que você entra, incrível, né? Uma mesa, tudo computadorizado, aqueles caminhões de luz e tal, mas também pode ser um lugar onde você vai se expor, de um lugar assim, eu não sei mexer com isso, né? Já passei por isso, né? De falar, pô, pedi tanta coisa, não sei mexer nisso tudo ao mesmo tempo, né? Por oportunidade. Então, assim, eu acho que, né, sei lá, o que eu posso dizer é que cada um, né, busque na fotografia a sua autobusca, né? Que você acredita, que você... Um exercício que eu fiz muito por não ter feito um curso de cinema, assim, de fotografia, eu usava muito da técnica da desconstrução da imagem. Eu vi uma imagem que eu gostava, inclusive na época eu comprei até um VHS, que é da minha época, um VHS que tinha um botãozinho de frame a frame, e eu voltava, ia para frente, frame a frame, e parava o frame, e ficava assim, qual é a lente que usou aqui? De onde vem a luz? É luz dura? É luz suave? Que figurino é esse? O que está me chamando a atenção? Por que eu gostei dessa imagem? Como é que é o movimento dessa câmera? Ela está numa grua? Ela está no Steadicam? Ela está no tripé? Ela está parada? Ela fez movimento? Você tem que criar suas melhores perguntas para desmontar aquela imagem, distribuir ela na bancada como se fossem várias ferramentas, para um dia você pegar algumas dessas ferramentas e criar a sua própria imagem, né? Então, você tem que ter essa sensação de saber desconstruir para poder construir outra coisa, desmontar um rádio e fazer um walkie-talkie, sei lá, uma outra coisa, né? Desmontar uma televisão e fazer um celular. Não sei.
mas enfim, de montar um carro e fazer uma moto ou um gerador de energia. Mas eu acho que eu desconstruí até o que eu não gostava. Por que essa imagem eu acho feia? Né? Eu acho ruim isso. Então, desconstrói o ruim, desconstrói o bom e vê você está se identificando com o teu gosto, né? E aí pega uma lâmpada em casa, pô, gira ela em torno de um boneco, você vai ver vários tipos de iluminação que aquele boneco vai criar, luz de baixo, luz frontal, contraluz, lateral, luz rebatida, luz direta, enquadrado de baixo, enquadrado de cima, né? É um exercício, as ferramentas são as mesmas há 100 anos, né? Praticamente, a câmera, a lente, a luz, o quadro, a gente... Então, assim, e assistir coisas, se identificar com coisas, né? Os livros que atualmente eu tenho sugerido para fotografia são livros de poesia, né? Eu acho que o exercício da Manuel de Barros, por exemplo, para mim é um fotógrafo preguiçoso, né? Genial, porque ele não precisa sair com a câmera, ele te traz uma imagem, você cria a sua imagem. Então, assim, o poder de criar imagem, a poesia, ela é mestre nisso, né? Então, você cria a sua imagem através daquelas poesias, você... Né, a literatura, então você imagina esse lugar, né, você desconstrói um sonho, a gente é feito de imagem, dormindo, acordado, né, o cérebro, tudo, o tempo todo a gente tem a nossa sensação com imagens, né? Enfim, eu não sei, não sou muito conselho nesse sentido não, mas é que cada um busca o seu caminho da luz, né? O seu caminho foi muito diferenciado, né? Você mesmo falou ser contratado por obra e tudo mais, então... Não, mas o melhor para mim é esse lindo trocadilho, né? Cada um encontra o seu caminho da luz, né? Fotografia com a luz, então isso é muito bom. Então é isso. Exatamente. Eu acho que é isso, e meter as caras e ser inventivo, né? Arriscar, porque essa novela foi um risco, né? Nunca tinha sido feita antes, e nunca tínhamos feito uma novela em uma pandemia antes, né? Ou seja, é uma coisa... Muito louco. Uma boate que tem que estar lotada com 30 pessoas, né? Um desfile que tem que estar lotado com 35 pessoas. Mas, enfim, você tem que saber enquadrar isso, saber passar a ideia. Enfim, sem, né? Como é que o cara começa a história? Minha boate não está bombando. Nossa, agora hoje a boate está bombando. Nossa, mas tem 30 pessoas na boate do cara, está bombando. Você passa a ideia de que está bombando. Então, a direção, né? Não é a fotografia nesse caso, mas toda a direção, toda a coisa de imagem e assistente de direção também, que faz a movimentação da figuração. Isso é todo um resultado de equipe, né? Equipe assim, todo trabalha com arte, equipe muito boa, né? Montar equipe a primeira função do diretor é saber montar a sua equipe, se associar a bons projetos, a bons, né, produtos, no sentido de você acreditar naquilo que você está fazendo, né? Ou se for fazer por dinheiro, que seja um dinheiro bem gasto também, sem problema nenhum. Mas, né, se você for escolher projetos, e isso acho que é uma mudança de paradigma na profissão, né? Eu acho que teve um momento que eu falei, não quero mais fazer comercial de bebida alcoólica, não quero mais fazer comercial de cigarro, pelo menos eu vou jogar minha arte em outro lugar, porque a profissão é como uma relação, se você jogar ela muito no lugar errado, você acaba perdendo essa conexão, você acaba se cansando dela, né? Você acaba ela te estressando, ela te jogando num lugar que não é legal, né? E você, vou abrir uma loja de suco, vou plantar tomate, sei lá, fazer outra coisa, não dá mais para mim não. Enfim, é um pouco isso, né? E às vezes a gente é casado com a profissão mais tempo que qualquer outra pessoa. Mas, enfim, ninguém nasceu para ser um profissional só, mas dentro da fotografia, do audiovisual, é um caminho. Então, André, foi um prazerzão. Até passamos do tempo, até passamos do meio do tempo. Não, foi ótimo. Até passamos com muito conteúdo, com muita informação. Foi um aulão, assim, de uma coisa que não é acessível, ao mesmo tempo que é acessível, igual eu te contei aquele dia, é um lugar completamente desassociado, né, da academia, assim, às vezes, porque a gente não tem muito contato, a gente não ouve sobre a produção, né, e a gente não fala com quem produz, e a ponta de inovação do país no audiovisual está na TV, né? Então, é muito legal, assim, ouvir de você esse tanto de informação, assim, que vai agregar muito a quem ouviu. E a mim, assim, já fiquei apaixonado pela novela e depois pelo seu trabalho, né? Quando eu fui prestar mais atenção, eu mandava as fotos, porque eu não consegue printar mais, né? Que a Globo bloqueou lá no Globoplay. Mas eu mandava as fotos, falava, caramba, que plano, que isso, que movimento e tal. Ficava... É isso aí. Então, acho que acabar com o trailer, ou
que você acha, Fabi? A gente já pode... Podemos, se quiser. Podemos? Vamos. Então, acabar com o trailer aí. Eu não sei se quando eu compartilhei estava com som, mas é isso aí. Foi um prazer. Foi um papo assim incrível. Agradecer aí a Fabi na moderação técnica aí. E é isso. Até a próxima. Esperamos você aqui, André. Aqui Nossa, André, venha. Vem visitar a gente. Venha, pelo amor de Deus. Passando em BH, eu aviso. Sim, vai ser uma alegria. E, galera, vamos levar essa profissão, essa ferramenta de uma maneira responsável, né? Digamos, entender que só a arte é a vacina da ignorância, né? Só com a arte e a cultura a gente vai vencer o que tem de absurdo acontecendo e, assim, sem ser violento, mas com cultura, arte, a gente vai transformar. Importante. E assistam Verdades Secretas e os filmes do André. Que são maravilhosos. E assistam Nise por tudo que o filme representa. Nise, maravilhoso, Nise. Muito legal também. Pô, filmaço. É isso aí, galera. Grande abraço. Tamo junto. Então, a gente termina aqui com o trailer. De Verdades Secretas. Agradeço imensamente mais uma vez. Valeu, obrigado, gente. Tudo de bom. Falou.